Agora, entra em campo a equipe que faz a diferença e fala tudo sobre o peixe na varanda mais famosa do Brasil. Está no ar o programa Santos Total e no comando tem ele, Marcão. Marcão, varanda! Marcão, varanda! Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço, uma grande sexta-feira pra vocês. Sextou no Varanda Futebol Debate. Falar muito sobre o Santos. Pra você ligadinho na varanda mais famosa do Brasil. É a galera curtindo o Varanda Futebol Debate. Já vai deixando o seu like, já vai compartilhando, já vai se inscrevendo no canal Varanda Futebol Debate. Falar muito sobre o peixe, hein? O Santos que tem amanhã o Cruzeiro jogando no Estádio Independência. O Santos volta ao Estádio Independência para jogar contra o Cruzeiro depois de muito tempo, né? O Cruzeiro que não tem jogado no Mineirão. O Ronaldo continua nas negociações, né? Com o Mineirão, buscando condições melhores. Enquanto isso, vai jogando no Independência. A partir da manhã, 16 horas, com transmissão do canal Varanda Futebol Debate. Para você ligadinho no Varanda Futebol Debate, vamos realizar uma grande transmissão de Santos e Cruzeiro. Você vai saber o provável time do Santos. Joaquim deve ser o titular, Camacho no meio-campo e Marcos Leonardo deve sim jogar amanhã. Ele que se despede do Santos para jogar na Seleção Brasileira Sub-20. Pode ficar até 10 partidas fora do peixe, o Marcos Leonardo. Quero falar também e repercutir a informação do Bruno Lima, do portal MG Super Esportes. 5 jogadores do Santos teriam procurado Andrés Rueda antes da partida contra o News Old Boys e manifestado, de fato, a insatisfação, né? Por terem que dividir o mesmo voo com cerca de 20 torcedores do Santos Futebol Clube que viajaram através de uma ação de marketing chamada Santos Tour para Rosário, relembrando a Batalha de Rosário em 1998, onde o Santos foi campeão da Taça Comebol. Esses considerados líderes do elenco, inclusive, disseram que se não fosse feito algo, eles não jogariam contra o News Old Boys. Ou seja, que postura lamentável destes jogadores, que na matéria são mencionados: João Paulo, Eduardo Bauerman, Vladimir, Alisson e Lucas Lima. São estes os líderes desse elenco medíocre do Santos Futebol Clube? São estes jogadores que colecionam fracassos atrás de fracassos, que se negam a dividir um voo com torcedores que pagaram cerca de R$4.000 para acompanhar esse time medíocre, um dos mais fracos da história do clube, na Argentina? São esses caras que representam essa camisa linda, histórica do Santos Futebol Clube? E mais do que isso, mais uma vez, a cena se repete. Já vimos jogadores ameaçando não jogar uma semifinal e uma final de Libertadores em 2020. E agora, novamente, jogadores teriam ameaçado de não entrar em campo contra o News Old Boys. Se isso realmente é verdade, eu gostaria de um posicionamento urgente do Santos Futebol Clube referente a esses 5 jogadores mencionados na matéria do Bruno Lima. Vergonha o torcedor sente desse elenco do Santos há 2 anos e 5 meses. Quem ameaça não ir ao jogo são os torcedores, por vergonha desse elenco medíocre do Santos Futebol Clube. Eu gostaria mesmo que o Santos se posicionasse urgentemente. A matéria do Bruno Lima diz o seguinte: que houve a confirmação do clube que a reunião aconteceu. E a pergunta que fica no ar: o que faz Paulo Roberto Falcão?
Porque se em toda e qualquer dor de barriga do elenco eles procuram Andrés Rueda, qual é o papel de Paulo Roberto Falcão no Santos Futebol Clube? O que faz esse senhor? Não participa de logística, não participa de contratações, não participa sequer de problemas como esse entre jogadores e diretoria. Seria um grande boneco, Paulo Roberto Falcão? Falar muito sobre isso. Falar também sobre Alexandro, lateral esquerdo da Juventus, que tem mais um ano de contrato, mas pode acabar saindo na próxima janela do clube italiano. O Santos monitora o jogador e pensa na contratação do Alexandro na janela de julho e agosto. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Lembrando que, excepcionalmente, nesta sexta-feira, o programa está sendo gravado na manhã de hoje. Está sendo passado aí ao meio-dia, horário habitual do programa Santos Total. E comigo para falar tudo sobre o Peixe, eu já estou com ele. Alô, alô. Elias Russo, aquele que na veia corre sangue branco e preto. Alô, alô, Elias Cabrini Russo, grande abraço, grande tarde para você. Tá tudo bem contigo, Russo? Tudo bem, Marcão, boa tarde, varandeiros, obrigado pelo carinho de sempre. Marcão, a véspera, né, de um jogo importante que o Santos tem pelo Campeonato Brasileiro, vem essa notícia, né? Russo, por gentileza, tá picotando o seu microfone? Ajusta para mim, por favor, para que a gente tenha um áudio legal para a galera curtindo o Varanda Futebol Debate. O Russo já vai dar o destaque inicial, tá dando uma picotadinha ao áudio dele, ele já vai continuar. Diga lá, meu caro Elias Russo. Marcão, acho que melhorou agora aí, né? Ok, vamos lá. Então, Marcão, às vésperas, né, de um jogo tão importante, né, pelo Campeonato Brasileiro, que o Santos precisa de uma vitória para se afirmar na competição, vem uma notícia dessa, né? A gente culpa a diretoria, culpa os jogadores, porque faltou planejamento mais uma vez. Será que a diretoria não avisou os jogadores que tem esse plano de marketing, que esses torcedores viajariam com o elenco e estariam lá torcendo pelo Santos, né, para comemorar aquela conquista memorável, né, em Rosário? Então, jogador que grita demais dentro do vestiário, fala demais, mas quando entra em campo não representa a camisa do Santos, né? Então a gente vai falar muito sobre isso. É lamentável, mais uma vez, né, o jogador ameaçando não entrar em campo. É uma falta de respeito com a instituição e principalmente com o torcedor do Santos, né, Marcão? Exato, Elias Russo, exato. É lamentável, vamos falar muito sobre isso, né? Essa ação de marketing Santos Tour, né? E claro, eu vou começar o programa falando sobre isso, porque é o ponto mais relevante de notícias desta sexta-feira. Parabéns primeiro ao Bruno Lima, né, pela matéria. E é uma matéria que mostra um pouquinho, Elias, de como o Santos está sendo representado por esses jogadores, por esse elenco. E mostra também porque esse elenco do Santos ele é fracassado, Elias. Porque esse elenco do Santos ele é um elenco que não ganhou nada até aqui. Esse tipo de atitude é o retrato do momento atual do Santos Futebol Clube. Eu sinceramente espero que o Santos puna esses jogadores. E sabe o que me chama muita atenção, Elias? Vladimir, um goleiro que era para estar jogando aí uma Série B, uma Série C do futebol brasileiro. Alisson, com 10 lesões no joelho, que o Santos vai lá e traz de novo o Alisson, dá uma nova oportunidade para ele. E Lucas Lima, que estava treinando na Portuguesa Santista. Esses caras envolvidos em manifestação contrária à torcida. Pessoas de família que foram até a Argentina, pagando R$4.000. A gente sabe a questão econômica do país hoje. R$4.000 é muito dinheiro para acompanhar um time fracassado como esse do Santos Futebol Clube. Esses torcedores deveriam ser aplaudidos e nunca questionados sobre isso. Chama muito a atenção tudo isso, né, Elias? Que jogadores como esses três, o Bauerman e o João Paulo, também lamentável. Mas esses três me chamam muito a atenção. E olha, Elias, já vimos o Santos, jogadores desse elenco do Santos em 2020,
quando Andrés Rueda assumiu, em 2021, perdão, na semifinal da Libertadores e na final da Copa Libertadores da América, ameaçando não jogar a final, como foi o caso de Lucas Veríssimo, o próprio Alisson, né, que era um leão para cobrar o bicho, mas em campo é um gatinho há muito tempo. E a cena se repete, Elias Russo. Que coisa, hein? Que coisa, né, Marcão? E você vê jogadores como o Lucas Lima e o Eduardo Bauerman, que não dão entrevista, nunca falam nada, de repente se transformam em líder num momento como esse, no momento que o torcedor santista está sofrendo. O cara paga um valor altíssimo para acompanhar o clube, né, o elenco, para poder ter esse momento de prazer ao lado dos jogadores que hipoteticamente seriam ídolos, né, que na verdade não são jogadores que não estão honrando a camisa do Santos. Então é muito fácil para esses jogadores fazer uma gritaria dentro do vestiário, falar que está motivando o elenco, mas dentro de campo a gente não vê os caras correndo, não vê o Santos ganhar de ninguém. É o que você falou, o que esses caras conquistaram com a camisa do Santos? O Vladimir e o Alisson, o máximo que tem é o Campeonato Paulista aí, e ainda o Vladimir, um jogador que jogou a Série B do ano passado e caiu para a Série C, e ele deveria ter ficado por lá, né? Que são jogadores que não são aproveitados, vieram de contrapeso, né, nessa gestão aí. Então é triste ver o torcedor sofrendo como está sofrendo nessa gestão, e a hora que tem uma oportunidade de fazer uma viagem, às vezes a viagem do sonho de muita gente, ouvir isso dos jogadores, né? O torcedor quer ficar próximo dele ali, poder abraçar, dar um apoio, e que é para isso que eles foram lá, né, Marcão? Para torcer e apoiar o elenco, e ver esses jogadores fazendo esse tipo de ação aí, que é muito feio, né? E a diretoria, mais uma vez, falta pulso, porque teria que tomar uma atitude, punir esses jogadores, ao invés de eles ameaçarem a não entrar em campo. O Santos que deveria punir esses jogadores, porque isso não se faz com um torcedor que já vem sofrendo há bastante tempo, né? Exatamente. Só uma correção aí, Elias, o Vladimir caiu da Série A para a Série B com o Avaí, né? Da Série A para a Série B com o Avaí pela segunda vez consecutiva, pela segunda vez, né? O Vladimir, que já havia caído em uma outra oportunidade como goleiro do Avaí, cai de novo. Portanto, ele tem que agradecer todo dia de jogar num time do tamanho do Santos. O Vladimir sempre foi um goleiro 4,5, no máximo 5. Ele precisa agradecer todo dia de ter uma oportunidade de jogar no Santos há muito tempo. Da mesma forma o Alisson, da mesma forma o Lucas Lima, que renovou seu contrato há pouco para ganhar quase R$500 mil por mês. Então, o que eu espero é um posicionamento urgente da diretoria do Santos falando sobre isso. Porque na matéria existe uma confirmação que houve sim a reunião. Portanto, a notícia é verdadeira. Tá certo? A notícia é verdadeira. E que o presidente Andrés Rueda teria deixado claro para os jogadores que não teria como não realizar a ação, porque os pacotes já haviam sido vendidos. E, aliás, Elias Russo, uma ideia muito legal, né? Nós tivemos lá o Boteco Santista em Rosário. Nós tivemos o reencontro de torcedores com jogadores que venceram a Taça Comebol em 98, como é o caso do Alessandro Cambalhota, como é o caso do Claudio Miro, como é o caso do Narciso. Estes merecem os nossos aplausos. Agora, João Paulo ganhou o quê no Santos Futebol Clube, João Paulo? Que líder que é o João Paulo? Líder do fracasso? É isso? O João Paulo, como goleiro do Santos, ele esteve presente nesses 2 anos e meio de fracasso. Que líder que é o João Paulo para se negar a jogar? E o Eduardo Bauerman, que chegou há pouco tempo? Que líder que é o Eduardo Bauerman, que até que se prove o contrário, ainda tem suspeitas de estar envolvidos em situações bem delicadas. Alisson, Vladimir, Lucas Lima. Olha, eu espero urgentemente um posicionamento do clube, viu, Elias? E digo mais, o torcedor do Santos deveria cobrar esses jogadores imediatamente. Não vai acontecer. Porque a gente sabe que a torcida do Santos, infelizmente, não tem mais a postura de cobrança ativa. É uma pena, mas o torcedor do Santos hoje não se posiciona. É uma pena tudo isso, mas é a verdade, é aquilo que estamos vendo há muito tempo. Esses jogadores deveriam ser cobrados pelo torcedor. E todos eles,
deveriam vir a público explicar o que aconteceu, Elias Russo. Uma grande falta de respeito. Eu não estava entre os 20 torcedores, mas me sinto, como santista, desrespeitado por 5 jogadores medíocres do Santos Futebol Clube, que, claro, não falaram só por eles, falaram por todo o elenco. Preciso ressaltar, né, Elias? Estamos falando desses 5 que tiveram coragem de ir ao presidente, mas com toda certeza, esse pensamento era de todo o grupo, muito provavelmente. Então, né, Marcão, você citou o exemplo do Lucas Lima aí, né? Um jogador que a gente sabe que saiu do Santos da última vez de uma forma conturbada, volta da mesma forma, né? Com o torcedor com o pé atrás. É claro, vem jogando bem até aqui, renovou o contrato, e é um cara que ele é mais um que vem criar problema com o torcedor santista mais uma vez. Então, Alisson e Vladimir, a gente sabe que são jogadores fracos, né? Nunca representaram a camisa do Santos, a não ser com vontade, com raça em campo, mas é muito pouco, e como você disse, não ganharam nada. E o seu Falcão, Martão, o cara viaja com o elenco e os jogadores não conversam com ele, vão falar com o presidente, fazer uma reunião com o presidente, e o Falcão, que é o coordenador, que estava viajando com o elenco, não resolve nada, porque estão pagando um salário altíssimo para esse cara para quê? Para ele ficar viajando, passeando, e quando está em Santos vai jogar tênis. Realmente é duro ver essa situação do Santos, e depois, na hora que o torcedor vira as costas, aí vão reclamar de novo, não pode, aí o torcedor fica vaiando, o torcedor não confia na equipe. É claro que não confia, como que você vai confiar em jogadores medíocres, né, que não se doam em campo, não ganham nada, nunca ganharam nada pelo Santos e continuam com essa sina de perdedores, né? Aí o torcedor se revolta, acaba voltando contra, aí você vai reclamar depois. É duro, viu, Marcão? Não é fácil ser torcedor do Santos atualmente, viu? E você fala de Paulo Roberto Falcão, Elias, é mais uma situação que o Paulo Roberto Falcão não aparece nem na última linha da matéria. O que tá fazendo o Paulo Roberto Falcão no Santos Futebol Clube? Em Santos se fala que ele é um verdadeiro boneco. Que os jogadores já olham pra ele e falam, olha aí, olha ele aí, veio passear por aqui. No meio do elenco, Paulo Roberto Falcão é visto como um cara que não resolve nada. Nas negociações, idem. Porque ele é sempre o último a saber. E quando estoura alguma coisa entre jogadores, que o Falcão, que é o gerente, que é o coordenador esportivo, essa nomenclatura criada pelo péssimo presidente do clube, Andrés Rueda, nada mais do que para tentar reinventar o futebol. Porque o Rueda, a grande realidade é que ele tentou ser um gênio e até agora se mostrou um incompetente. Essa é a grande verdade. O Rueda, ele tentou ser um gênio no futebol, ser o diferente, e até agora se mostrou incompetente. Ele muda a nomenclatura e me parece que muda também as atividades. Por quê? O que faz o Falcão? O Falcão é coordenador do quê? O Falcão ganha quase 200 mil reais no Santos, não sabe de nada. Não sabe de nada? Tá ganhando 200 mil reais pra quê? Pra se vestir bem? Pra contratar um personal style? Pra comprar uma raquete de tênis da melhor? Pô, só pode ser isso, cara. Porque no Santos Futebol Clube agrega em nada, 0 as funções de Paulo Roberto Falcão. E o Santos continua dependente de nada mais, nada menos que Andrés Rueda, como grande ponto focal dos jogadores, e isso diz muito. Isso diz muito sobre o Santos Futebol Clube. Então, uma vergonha toda essa história, uma vergonha. Volto a dizer, eu acho que esses jogadores precisam se posicionar urgentemente. O torcedor do Santos tem que cobrar esses jogadores, tem que cobrar esse elenco de fracassado, que numa situação bonita como a que foi organizada, eu sou muito crítico ao marketing do Santos, mas foi legal, né? Ter relembrado a Batalha de Rosário, ter dado espaço ao Alessandro Cambalhota, a Claudio Miro, a Narciso. Estes sim representavam bem a camisa do Peixe. Agora, numa situação como essa, 20 torcedores não podem estar com os jogadores no mesmo elenco, não podem dividir o mesmo hotel, não podem sequer tirar fotos com torcedores. Que coisa, hein?
A que ponto chegamos, hein? Isso me faz lembrar as coletivas do Santos Futebol Clube, que quando perde não aparece um, mas quando ganha, aparece todo mundo para falar. Esse é o Santos, que é eliminado de forma constante, frequente de competições. O presidente sequer dá uma declaração ao torcedor. Ou seja, é isso que vocês têm, ponto. Eu não estou aqui para representar vocês. É esse o recado que passa a diretoria, estes jogadores medíocres, para 8 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Tá acabando. Tá acabando. Agora, eu não vou sossegar enquanto não tiver um posicionamento oficial do clube e dos jogadores. Eu vou cobrar todo dia aqui, nas lives do canal, um posicionamento oficial de João Paulo, de Bauerman, de Lucas Lima, de Alisson e de Vladimir e do presidente Andrés Rueda sobre o que aconteceu. Em se confirmando tudo isso, eu espero que o Santos afaste imediatamente esses 5 jogadores, Elias Russo. É no mínimo, né, Marcão? Uma punição tem que ter aí, porque não é possível, né? O Santos faz um trabalho de marketing muito legal, embora eu acho que a diretoria também não deve ter comunicado os jogadores, porque não é possível, né? Que na hora da viagem os caras vem com essa conversa aí. Agora, realmente, eles teriam que vir a público e se explicarem, né? Para o torcedor santista, que já anda tão chateado com tudo que vem acontecendo no clube. E o presidente, eu tenho certeza que se tivesse dado tudo certo, se não tivesse havido nenhuma reclamação dos jogadores, com certeza hoje ele ia aparecer para dar entrevista, para falar, olha que espetáculo do nosso marketing, olha que coisa linda. O senhor Falcão também, que nunca aparece, viaja para todo lado, mas não consegue resolver um problema do clube. Então, eu acho que está na hora, assim, de se tomar uma providência. Primeiro, cobrar esses jogadores dentro de campo, né? Ir no CT, acho que qualquer presidente de pulso já teria ido nesse CT aí, cobrado os jogadores mais raça, mais vontade para vestir a camisa do Santos. A gente não vê isso. E agora, num momento como esse, os caras falam um monte de bobagem, fazem o que querem, mancha ainda mais a imagem do clube e a gente não vê o presidente tomar uma providência e nem vir a público se explicar, né, Marcão? É verdade. Meu caro Elias Russo, vamos repercutir uma informação do Diário do Peixe. Aliás, essa é uma informação que não é nova, né? O interesse do Santos no Alexandro, lateral de 32 anos, atualmente na Juventus. A Juventus renovou o contrato do Alexandro, já existia a possibilidade de ele retornar ao futebol brasileiro no início do ano, isso não aconteceu. A Juventus renova o contrato do Alexandro por mais uma temporada e agora já se fala que o Santos já estaria monitorando o jogador de 32 anos, revelado no Atlético Paranaense, que atuou pelo Santos em 2010 e 2011, foi vendido ao Porto de Portugal por 27 milhões de reais, né? E pode estar voltando ao Santos na janela de julho e agosto. É, sem sombra de dúvidas, um nome interessantíssimo, né, Elias? Mas me dá a impressão que é um jogador que tem um salário bastante alto e o Santos, para repatriar o Alexandro, teria que mudar a sua política salarial. Você acha realmente que o Santos consegue estar no páreo para trazer o Alexandro? É muito provável que realmente ele saia da Juventus antes do término do seu contrato. E claro, uma das possibilidades é voltar ao Brasil. Você acha que o Santos, com essa política atual salarial, consegue concorrer com outros clubes pelo Alexandro? É um jogador que tem lenha para queimar, ou seja, vai querer ganhar dinheiro ainda, né, Elias? Eu não acho que o Alexandro voltaria só por amor ao Santos Futebol Clube, até porque é um jogador revelado pelo Atlético Paranaense e não pelo Santos. E aí, Russo? Eu acho muito difícil, né, Marcão? Primeiro que a Juventus libere ele de graça, né? Acabou de renovar o contrato do jogador. Ele tem 32 anos, tem muito futebol pela frente. Hoje, com 32 anos, o jogador ainda tá quase no auge, né? E a gente sabe que ele tem qualidade. É um cara que foi campeão pelo Santos. Esse sim representaria. Acho que daria um salto de qualidade pelo lado esquerdo ali do Santos. Mas só ele também não resolveria, né, Marcão? Então, eu acho muito difícil. Seria muito bom, mas como você falou, ele tem muito mercado ainda na própria Europa ou em outros mercados também que pagam muito bem para os jogadores que estão em fim de carreira. Então, acho muito difícil, seria muito bom, mas com um salário provavelmente em dólar ou em euro, acho que com essa diretoria fica inviável a contratação dele.
o que a gente espera, né, que venha alguns jogadores nessa janela de julho aí, dessa qualidade, né, Marcão? Pelo menos 2 ou 3 nessa qualidade, aí sim o Santos mudaria de patamar e daria um pouco mais deixaria o torcedor santista sonhar um pouco mais, né? Mas para a realidade do Santos, eu acho muito difícil que ele venha. Olha, o João Paulo acaba de se posicionar, Elias Russo, dizendo que a matéria não é verdadeira. A matéria publicada no dia de hoje pelo portal MG Super Esportes. João Paulo coloca o seguinte: matéria irresponsável. Em nenhum momento nos reunimos com o presidente para demonstrar qualquer tipo de insatisfação referente à presença de torcedores junto com o nosso grupo. Muito pelo contrário, nós queremos trazer a torcida para o nosso lado. E falar que nós, jogadores, ameaçamos de não viajar é uma acusação muito grave e mentirosa, disse aqui o arqueiro João Paulo. Tá aí o primeiro posicionamento do João Paulo. Espero que todos os jogadores se posicionem. É um ponto muito grave se isso aconteceu, pelas vergonhas recentes que esse mesmo grupo fez o torcedor santista passar. Em qualquer situação seria complicadíssimo uma situação como essa. E no momento atual do clube, onde o torcedor tem sido maltratado, uma informação como a que trouxe o portal MG Esportes, MG Super Esportes, né? Mostra um total desrespeito com o torcedor santista. O João Paulo é o primeiro a se manifestar, negando, viu, Elias Russo? Negando aí a matéria, a publicação do dia de hoje, Russo. Então, é importante ele se manifestar, né, Marcão? Mas eu acho que os outros jogadores também tinham que vir a público e dar uma satisfação, e principalmente o presidente do Santos, né? Que as coisas acontecem aí, tanta notícia que aparece no Santos e o presidente não aparece para dar uma satisfação, para dizer se é verdade ou não, né? Então, é bom o João Paulo se pronunciar, mas eu gostaria de ouvir também os pronunciamentos dos outros jogadores e principalmente da diretoria e do seu Falcão também, que viaja para todos os lados com a delegação do Santos e nunca resolve problema nenhum. Perfeito. Elias, o Santos vai enfrentar o Cruzeiro. Vamos aguardar no decorrer do dia mais pronunciamentos, mais posicionamentos. Volto a dizer, é gravíssimo. É gravíssimo. Caso isso tenha acontecido, eu espero uma postura forte da diretoria santista, independente do jogador que está envolvido. O Andrés Ueda sabe a verdade. Olha, o Bruno Lima, a gente conhece o Bruno Lima, grandíssimo jornalista. Grandíssimo jornalista. Acho muito difícil que isso não seja verdade. Acho muito difícil que isso não seja verdade. E vindo desse grupo, não me espanta nada. Não me surpreende em nada. Tá certo? Então quero realmente saber o desfecho, quero saber o posicionamento de cada um desses jogadores mencionados, especialmente do presidente do clube, Andrés Ueda. Andrés, você se diz santista. Se você realmente é santista como você fala, tome as medidas necessárias se realmente isso aconteceu. É claro que jogador vai falar que não aconteceu. Até porque sabe que isso foi um ato realmente vergonhoso, se de fato foi feito. Então, cabe ao presidente que sabe a verdade, tomar as medidas necessárias se de fato isso aconteceu. Bom, o Santos para amanhã deve ter em campo João Paulo, Natão, Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Camacho e Lucas Lima, Mendonça, Daniel Ruiz e Marcos Leonardo. Leonardo deve voltar para o jogo de amanhã. Ele que se despede do Santos para jogar 10 partidas na seleção sub-20. Marcos Leonardo vai jogar 10 partidas pela seleção sub-20 e realmente vai ficar fora um bom tempo. Marcos Leonardo deve jogar amanhã. É claro que ele ontem não treinou normalmente, ainda está se recuperando, perdeu um pouco de peso,
mas tudo indica que Leonardo será o titular. Caso não jogue, David ou Bruno Mezenga devem substituí-lo. Meu caro Elias Cabrini Russo, grande abraço, uma grande sexta para você. Vamos aguardar as apurações desse assunto no detalhe e o pronunciamento, né, Elias, dos jogadores envolvidos ou, de fato, né, a princípio, citados na matéria do portal MG Super Esportes. Elias Russo. É verdade, Marcão. Vamos aguardar, né, o pronunciamento dos outros jogadores também, mas eu gostaria que eles se reunissem e dessem uma entrevista coletiva também, se explicando e dizendo se realmente aconteceu ou não, né? E o presidente tem que estar junto e o seu Falcão também, porque eles devem uma satisfação para o torcedor santista, né, Marcão? E nunca aparece, só aparece quando acontece alguma notícia boa. Então vamos aguardar durante o dia, ver o que vai o desenrolar dessa situação e espero que realmente isso não tenha acontecido, porque ficaria muito mal para os jogadores e o torcedor, seria o momento do torcedor cobrar um pouco mais esses jogadores, né, Marcão? Então, um grande abraço para você, para todos vocês, varandeiros e varandeiras, obrigado pelo carinho e um forte abraço. Obrigado, meu caro Elias Cabrini Russo, obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, valeu galera, grande abraço, tchau!